No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tapetes e o mais bacana é que foi uma sugestão de uma seguidora nossa que mandou esse tema, então muito obrigada, adoro quando vocês participam. Vou tentar dar algumas dicas importantes para vocês do que considerar. Acho que uma das primeiras dicas que a gente pode pensar aí na questão do uso dos tapetes, como que você usa no espaço, até mesmo na decoração, é a questão das medidas. Eu vou deixar alguns exemplos aqui para vocês do que é o mais certo e que ajuda mais a deixar o espaço até mais amplo. Acho que a gente pode falar do uso dos tapetes em 3 ambientes, né? A gente tem os quartos, que para quem gosta de sair da cama e já ter uma pisadinha ali para ter o toque confortável do tapete, é sempre legal pensar que ele tem que ficar numa medida maior que a cama. Então, nesse exemplo, vocês vão conseguir ver que se vocês fecharem muito, não vai ficar legal. Na verdade, vai até diminuir o espaço. Ou vocês podem usar 2 tapetes nas laterais, como uma passadeira. Eu acho que ainda hoje em dia vocês conseguem trabalhar nessa forma para os quartos. Já no uso da sala de jantar, particularmente nos meus projetos, se vocês procurarem, eu não tenho tapete embaixo da mesa de jantar. Apesar de ser uma coisa que se usava antigamente, talvez pelo espaço ter diminuído um pouquinho, né, nos apartamentos principalmente, a gente teria que ter um vão muito grande para projetar um tapete maior do que a mesa de jantar, para a gente não ter aquele probleminha de puxar a cadeira e ele ficar arrastando ali no tapete e não dá muito certo. Então, eu particularmente não uso, não é nem que é errado, mas eu procuro hoje em dia não usar embaixo da mesa de jantar. Se você ainda quiser e gostar disso, só fica atento em relação às medidas, para não dar justamente esse probleminha aí da cadeira ficar arrastando no tapete. Já nas salas de TV, né, num cantinho de home theater, ou dependendo de como é o layout aí da sua casa, eu acho que o importante é que esse tapete ele esteja maior do que, por exemplo, o seu sofá. Então, assim, a gente sabe hoje que no mercado, se você for numa loja convencional, por exemplo, você vai encontrar tapetes de medidas redondas, né? 2x3, 2,5x3,5, enfim. Então, essa é uma outra dica, porque assim, nessas lojas vai acabar às vezes limitando. E a tendência é você comprar e falar, esse daqui vai servir. Se você for em alguma outra loja que faça algo sob medida, vai te ajudar a dar esse espaço maior pro teu ambiente. Então, se você me perguntasse quanto mais ou menos eu deixo saindo nas laterais ali do sofá, eu acho que pelo menos 10 a 15 centímetros já fica legal. E aí, né, em volta dessa medida, né, então ele tá pegando um pouquinho embaixo do sofá, às vezes algumas pessoas me perguntam isso, mas ele pode entrar um pouquinho para baixo do sofá, sim, até a distância que você tem no rack. Então a ideia é ampliar. Nesse exemplo que a gente vai colocar aqui também, você vai ver que se você deixar o tapete muito pequenininho, na sala não vai ficar legal. Às vezes eu costumo comparar designer com moda, porque eu acho que tem tendências que vão e voltam, assim como nas roupas, né? E no caso dos tapetes, uma tendência que está sendo super legal agora é a questão dos geométricos e bem estampados e coloridos, né? A gente veio de uma fase que era tudo muito neutro, aquele pelinho fofinho que todo mundo usava nas salas de TV. Hoje não, é a mesma coisa de antigamente você ter que combinar o sapato com a bolsa. Na decoração não funciona mais assim, você pode ou usar de forma diferente. Então eu gosto de fazer essa comparação porque eu acho que está bem ligado aí a tendências. A gente tem o uso dos tapetes estampados e aí uma dica que eu acho que é válida é assim, eu vou colocar alguns exemplos aqui para vocês de projetos que eu desenvolvi até baseado no tapete. Então, quando eu quero que o tapete ele seja uma peça de decoração que tenha uma importância legal naquela sala, por exemplo, eu já sei que eu vou especificar algo em volta dele um pouquinho mais neutro. Então, eu não vou usar um tapete geométrico com um papel de parede naquele mesmo ambiente geométrico também. Eu vou usar uma parede mais lisa. Então, acho que é uma dica legal você saber um pouco medir as estampas, né? E também as cores. Mas lembrando que os tapetes, eles são peças que você pode enrolar, se você tiver um lugarzinho aí, você vai guardar e numa próxima estação você volta com ele e aí é quase como uma peça na decoração que você pode mudar, né? Então acho que essa também é uma dica legal. Eu vou colocar alguns exemplos também de projetos que a gente usou tapetes listrados com cores que faziam parte da tabela da decoração do que eu queria usar para aquela sala. Um exemplo muito legal é que a gente escolheu ali, a gente personalizou não só a medida, como as
as cores do nylon que a gente iria usar em cada listra daquele tapete, e a gente tem tons que passaram pro abóbora, laranja e azul, e compôs muito bem com a sala. Então eu fiz do tapete uma peça de decoração, uma peça de destaque realmente para aquele ambiente. Agora vamos falar um pouquinho das espessuras e dos tipos de tapete. Eu acho que a questão disso, assim, é um pouco pessoal, porque, por exemplo, existem tapetes de sisal que ele tem uma dinâmica de ser mais leve e que não necessariamente você precisa usar só para um terraço, por exemplo. Você pode usar na sua sala, mas aí eu acho que vai estar muito ligada à decoração e o estilo que você pontuou, quis trazer para sua sala. Então, assim como não é uma regra que a gente use os tapetes fofinhos, né, que a gente fala, que tem várias espessuras, pelinhos mais altos, até aquele que você pisa é extremamente confortável, só para sala de TV. Eu acho que vai depender muito, por exemplo, da sua rotina de vida, né? Se você tem cachorro, se você tem outros animais, se você tem criança. Então, acho que você tem que considerar aquilo que você gosta, a sua rotina. Então, se é prático ou não ter um tapete de pelo alto, baixo, sisal, nylon. Tem os tapetes também que são antialérgicos, que isso é uma coisa que às vezes os clientes me perguntam, né? Mas eu tenho alergia, qual é o melhor tapete de usar? Naturalmente, você também tem que ter uma manutenção de limpeza com seus tapetes, mas o uso do tapete não significa que, para quem é alérgico, você não pode ter um tapete na sua casa. Você pode ter, desde que você dê a manutenção necessária para a limpeza, e também que você procure tapetes que têm esse antialérgico, porque hoje existe isso no mercado. Então, se a gente fosse resumir, eu diria que as dicas para a gente considerar são, primeiro de tudo, as medidas envolvidas do teu espaço, certo? Então, ou você vai conseguir encontrar algo no mercado que já vai entrar dentro do padrão que você precisa, que são as medidas redondas, ou a minha sugestão é que você realmente parta para algo personalizado em relação não só cores, mas também como medidas para não diminuir o teu ambiente. Então, acho que as medidas são importantes e isso fica claro para fazer a diferença no uso dos tapetes. Depois, a gente tem a questão da escolha efetivamente das cores que você vai usar, se ele vai ser estampado, se ele vai ser liso, pensando no estilo de decoração que você vai ter para cada ambiente, e aí tentar equilibrar entre ele ser uma peça de destaque ou somente o uso ali confortável dele, dando o arzinho de casa que a gente gosta. E por fim, se você já escolheu essa decoração, você vai conseguir entender a espessura e o estilo de tapete que você vai querer. Mas como eu falei, hoje não existe muita regra, né? Você pode ousar em usar algo estampado ou não, que combine aí ou não com o equilíbrio da decoração. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e das dicas aí que a gente tá dando, e não se inscrevam. Não se inscrevam? Não se esqueçam. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com as dicas aí sobre tapetes, e não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem as notificações para vocês receberem nosso conteúdo, dê um joinha, dê os likes aí, e até o próximo vídeo.